Muito bom. Boa tarde hoje, né? Já é boa tarde aqui já. Hoje, não preciso nem falar, né? Errei o bias feio. E confesso que de início eu esperava que o preço ele fosse cair. Mas, certo? Ele ia fazer o Judas pra cima pra superar alguma raia. Eu tava visando essa aqui pra ir dar continuidade de baixa. Porque meu viés era essas sell sides aqui. Estavam longe, eu sei. Bem longinho, na verdade. Essas sell sides relativamente alinhadas aqui. Só que, e também eu olhei no diário. Aí quando eu fui olhar no diário, o que é que eu vi? Deixa eu tirar essas informações para não poluir o gráfico, certo? Quando eu olhei no diário, eu vi, olha, essa ineficiência que estava marcada no meu gráfico, ela foi rompida pelo candle de ontem. Então, se ela rompeu, é provável que o preço ele tenha mudado o bias e ele pode vir buscar aqui. Só que uma movimentação desse tamanho no gráfico diário não é a mesma coisa no gráfico de um minuto. E eu acho que eu fui leigo o suficiente para não perceber isso. E eu também estava tão cego com o bias e baixa que eu não reparei que houve um sweep de uma low importante no diário. E o preço agora ele está apresentando um padrão bullish, certo? E aqui fica mais evidente e mais claro ainda a abertura de Nova York expondo na minha cara que eu errei o bias. Aqui o preço ele amanhece já caindo, certo? Faz o sweep e após o sweep ele já demonstra uma forte violinada para cima. Eu até cogitei em entrar aqui porque eu disse, não, na no meu contexto atual pode ser o Judas do Judas, então por isso ele pode vir lá fazer esse sweep para dar continuidade de queda, para minimamente tocar no New Week Opening Gap, né? Que é um imã de preço. Vai, pode ser que sim. Aí eu fui e fiquei com esse viés. Só que eu não parei para analisar nem um minuto que após o preço ele fazer justamente o oposto, violando um daily SIB, certo? E trabalhando a low dele. Você vê aqui ele trabalha a low, respeitando a low dele. Se o preço eu estava bearish, o preço ele não deveria nem passar dos 50% do daily SIB, certo? Então se o preço estava aqui acumulando, eu deveria ao menos cogitar se eu tinha errado o bias pro dia, certo? Aí eu cego, acabei forçando a entrada aqui, porque eu vi, não, aqui se não me engano foi praticamente o encerramento de uma vela de 15 minutos e o preço ele foi lá e fez o sweep do último topo até então. Então aqui eu comecei a montar meu setup e eu vi que tipo, olha, eu espero que aqui seja o chain state, mas eu vou me antecipar porque eu quero, se eu fizer dessa maneira o stop vai ficar muito grande, então eu vou me antecipar aqui e vou ver o comportamento do preço dentro desse gauntlet. E o preço ele me demonstrou o que eu queria ver, que era o que? Ele violou o fé velho e começou a trabalhar ele como invertido, tá vendo? Começou a trabalhar ele como invertido. Então aqui eu fui e entrei nesse candle aqui. Aí o preço ele foi lá, ficou brigando nesse bice aqui, foi caindo devagarzinho. Quando chegou aproximadamente os 50% desse candle do bice, ele demonstrou uma reação compradora muito forte e me estopou numa paulada só. E foi aí que eu cogitei, peraí, algo de errado não está certo. Muito provavelmente eu errei o bias. E aí tá o resultado, né? Obviamente que sim. Não vi os sinais de preço e quando eu fui colocar no diário para tentar pegar um contexto e dizer não, mas tinha uma liquidez aqui abaixo, não fazia sentido o preço subir. Aí eu vejo justamente esse sweep aqui. Eu juro pra vocês que eu não vi esse candle, velho. Caramba, a falta de atenção e tudo mais poderia ter evitado uma operação hoje. Enfim, né? Não vou ficar me lamentando. Mais um stop pra conta. Esse mês até agora tá sendo só um mês de stop. E próxima semana aí vim com a cabeça no lugar, com a cabeça fria. Pra não operar muito. Se possível, não operar em situações mais ou menos. Eu só quero entrar em uma oportunidade que seja claríssima pra mim. É muito melhor surfar um movimento excelente do que ficar tentando qualquer coisa todo dia. Essa é a minha percepção para hoje. Então, é o que eu espero para a semana que vem. Talvez vai ser all time highs, dependendo de como o preço vai se comportar nas ineficiências bullish, violando
as ineficiências bearish, né? Então é isso. Tamo junto e até segunda.